A oração tem força, a oração tem poder. Do preletor Heitor Miyazaki. Capítulo 5. As mentes se comunicam. Você tirou da minha boca, pois eu ia falar exatamente isso. Eu pensei a mesma coisa. Que coisa pensamos juntos? São frases comuns que exprimem a comunicação mental. Todos, sem exceção, já tiveram experiências desse tipo. Recordo-me de que em 1968 havia sido aprovado no exame para preletor e uma senhora me disse que estava muito triste porque fazia pouco tempo que o esposo havia falecido e o filho de 18 anos não estava agindo com responsabilidade. E um dia o esposo apareceu no sonho do filho, dando-lhe uma bronca. Se você não cuidar da mamãe e continuar criando problema a ela, eu venho te buscar. Lembra-se do que eu disse para você antes de morrer? Falei que você precisaria me substituir. O filho, amedrontado, saiu de casa e uns dias depois a mãe recebeu uma carta dele. Mãe, não adianta vir me procurar. Estou em Minas Gerais. Quando a senhora receber esta carta, eu já estarei na Bahia. A mulher vivia triste com o falecimento do marido e, para aumentar sua tristeza, o filho saiu de casa. Nessa época, não existia telefone celular e o único meio de ela comunicar com o filho era por carta. Então, expliquei-lhe. Agradeça ao seu filho e diga-lhe mentalmente: filho querido, mamãe o ama. Quando você quiser voltar, mamãe o receberá com muito amor e a porta estará sempre aberta. Ela deve ter orado com muito fervor, pois 3 dias depois ele retornou para casa. No livro A Verdade da Vida, volume 3, o último capítulo, 5, intitula-se O Poder da Mentalização, e nele são citados casos reais de comunicação mental. É bom entender bem o conteúdo e não ler apenas para tomar conhecimento, pois se trata de uma ferramenta a mais de comunicação, além das tradicionais como telefones, cartas, e-mails, etc. Entre um dos casos mencionados, há o citado pelo Dr. Oklovich, que consistia em o senhor Gilbert transmitir pensamento para que a senhora B fosse à sua casa. Algumas pessoas participaram dessa experiência e determinaram as seguintes regras. A hora da mentalização deverá ser determinada por sorteio. A hora sorteada deverá ser conhecida pelo Sr. Schubert somente após as testemunhas chegarem à casa dele.
Ninguém mais deverá saber a hora da mentalização e a senhora B não poderá saber que será feita tal experiência. Pelo sorteio, ficou estabelecido que o Sr. Gilbert faria a mentalização das 20h55 às 21h40, ininterruptamente. As testemunhas deixaram a casa do Sr. Gilbert e dirigiram-se rapidamente à casa da senhora B. Mas, de fora, notaram que na casa estava a referida senhora e a empregada. No momento em que chegaram, a senhora B estava tocando algumas músicas no piano. A mentalização do Sr. Gilbert iniciou às 20h55. 5 minutos depois, a senhora B parou de tocar. Alguns instantes mais tarde, ela abriu a porta. As duas testemunhas, escondidas entre os arbustos, observaram que ela ficou parada na porta por instantes e em seguida entrou. Às 21h30, saiu apressadamente da casa e as duas testemunhas seguiram-na à distância. Ela se dirigiu à casa do Sr. Gilbert e, não o vendo, perguntou: onde está o Sr. Gilbert? O Sr. Gilbert havia voltado à sua biblioteca e ficaria sentado imóvel na cadeira. Quando a senhora B o descobriu, ela bateu palmas de alegria. Está aqui, finalmente o encontrei. Dessa forma, o Sr. Gilbert teve êxito em provar que era possível atrair uma pessoa por meio da mentalização. Na década de 1980, eu estava retornando de uma viagem e o avião deveria pousar no aeroporto de Guarulhos. Mas, devido ao problema de visibilidade, pousou no aeroporto de Congonhas. Minha esposa já havia se dirigido ao aeroporto de Guarulhos para me buscar, mas, na época, ainda não existia celular. Então liguei para a casa de minha mãe e informei o ocorrido. E pedi-lhe que avisasse a minha esposa caso ela ligasse. E fiquei conversando mentalmente com ela. Ligue para a casa de minha mãe, ligue para a casa de minha mãe. Alguns minutos depois, ela ligou. Era comum, na década de 1970, dirigir-me, após o término do trabalho, a algumas associações local ou regional da Seitonoye, para ministrar uma ou duas palestras. A frequência era em média de 3 vezes por semana. Nessa época, quem desejava comprar uma linha telefônica era obrigado a adquirir também ações da companhia telefônica. E por esse motivo, poucas pessoas possuíam em casa uma linha de telefone para uso próprio. Dentre essas pessoas, enquadravam-se meus pais. Quando o local da palestra era perto da casa dos meus pais, a forma que eu me comunicava era mentalmente. Durante o dia, pensava firmemente na minha mãe e mentalmente dizia: hoje farei palestra perto da casa da senhora.
portanto, que tal fazer uma comida que eu adoro? Chegando à casa deles, a primeira frase que eu ouvia da minha mãe era: sabia que você viria hoje, por isso fiz a mistura que você gosta muito. A misteriosa oração da minha avó. Não recordo precisamente o ano. Creio que tenha sido em 1955. Eu era garoto e passava alguns dias de férias escolares na casa dos meus avós, quando presenciei um fato que impressionou a mim e aos moradores da mesma rua. A minha avó foi chamada pela vizinha que estava muito apavorada. Dona Maria, me ajuda, minha neta não está bem. E imediatamente minha avó saiu com um livrinho na mão. Vendo aquela cena, pensei, mas a minha avó fala o português com dificuldade, como poderá ajudá-la? Diante da menina de uns 10 anos, totalmente fora de si, começou a entoar o canto evocativo de Deus. E em seguida, efetuou a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E a menina ficou curada. Ao terminar a oração, impressionando os vizinhos, ficou um ponto de exclamação em minha mente. Isso é milagre? A oração foi feita toda em japonês e em pouco tempo a menina voltou ao estado normal. Como é possível? Posteriormente, lendo os livros da Seicho Noye, vinha a entender que a oração não é o simples som que sai da boca, mas todo um processo feito com fé, fervor e devoção de quem ora. Caso a minha avó tivesse feito a oração em português, talvez não surtisse o mesmo efeito, porque ela não dominava o idioma português. A respeito disso, o professor Masaharu Taniguchi explica no livro A Verdade da Vida, volume 1, 25ª impressão, revisada, páginas 95 e 96. Como é do conhecimento dos senhores, a Sutra da Sabedoria, bem como a Sutra da Grande Sabedoria, a Sutra do Nirvana, foram escritas com palavras bem diferentes das modernas. Essas sutras indianas foram traduzidas para o idioma chinês. E no Japão são lidas conforme a pronúncia chinesa, sendo natural que os japoneses comum não compreenda seu significado. Mesmo que se leia consultando um glossário budista, é difícil compreender a verdade da vida que consta nessa sutra. E o mestre Masaharu Taniguchi continua explicando que qualquer que seja a escritura lida, se não houver compreensão da verdade da vida, será o mesmo que tocar um disco onde esteja gravada a sutra, não surtirá muito efeito. Para que os homens modernos compreendam a verdade da vida, é necessário explicá-la de modo mais compreensível e atualizado. E esta é a finalidade da Seicho Noye, certo? Recordo que na década de 1960, as missas na Igreja Católica eram realizadas em latim. No entanto, raras pessoas entendiam as frases ditas pelos padres. Alguns anos depois, passaram a ser feitas em português
e notou-se uma participação maior dos adeptos por entenderem o que era dito nas missas. No início da divulgação em português, na Seichonoye, as práticas recitativas eram realizadas em japonês. E antes de iniciar a parte prática, o condutor explicava o objetivo e o significado das palavras que seriam recitadas. Porém, se perdesse a explicação, quem estava comparecendo pela primeira vez recitava sem entender o que estava sendo dito e muitas vezes pronunciava incorretamente a palavra. Na época em que eu participava das reuniões dos jovens, tudo era falado em japonês e eu não conhecia o significado de todas as palavras. No entanto, posteriormente, com o início da divulgação do movimento em português, os hinos sagrados foram traduzidos e passaram a ser entendidos, palavras por palavra. E emocionei-me muitas vezes. Orar conversando com as células. Somos comandantes de 75 trilhões de vidas. Parece utopia fazer essa afirmação, mas não é. O fato de que os olhos carnais não enxergarem as células não quer dizer que essa afirmação não seja verdade. Hoje em dia, não se ouve mais expressões como não acredito em que Deus porque não consigo vê-lo. Não acredito em Deus porque não consigo vê-lo. Mas ainda no século passado, houve quem pensasse dessa forma. As ondas de rádio, de televisão, de celular não são possíveis de serem vistas porque se encontram na quarta dimensão. E as células não estão na quarta dimensão, porém elas existem e são vidas, porque compõem o nosso corpo físico. Quando estive fazendo um check-up da saúde, os exames estavam acusando tudo normal. Mas um pequeno problema que periodicamente acontecia não foi detectado em nenhum exame. Era um calor que eu sentia na perna esquerda, como se alguém estivesse passando um metal quente. Aproveitando o momento, perguntei ao médico se o motivo seria alguma veia entupida, a ponto de sentir o calor. Mas a resposta dele foi: eu não sei. Pensei, ele não sabe, mas Deus sabe. Então, coloquei em prática a mentalização que consta no livro A Verdade da Vida, capítulo 4, aplicação das sugestões nas afecções dos órgãos internos. E realizei apenas uma vez, mas com muita fé e fervor, e o resultado foi imediato, nunca mais senti nada. Orientando um seminário na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Fé, Bahia, localizada na cidade de Mata de São João, um dirigente caminhava com dificuldade. Disse-lhe que parecia um jogador de futebol que ameaça chutar a bola, mas não chuta. E então ele me disse: são as minhas varizes, eu terei que ser operado.
Então disse-lhe seriamente: venha comigo, você vai fazer cirurgia. Vamos até a biblioteca pegar o livro A Verdade e a Saúde. Com o livro nas mãos, comentei que ocorreu comigo e a forma como o meu problema desapareceu. E o orientei a praticar também. Eram 9h40. Depois, no almoço, ele não apareceu no refeitório. Já tinha dado 14 horas no relógio quando ele apareceu sorridente diante de mim e com um sorriso enorme. Veja, professor, veja. E dançava para a esquerda e para a direita. Estava curado das varizes. Nós somos vida de Deus e as células também são vida de Deus. Portanto, podemos nos comunicar com elas. Em 1991, ao abrir o jornal, li um artigo que me deixou muito feliz. Era exatamente sobre 2 cientistas alemães que receberam o Prêmio Nobel por conseguirem desenvolver um aparelho que capta a comunicação de células com outras células. A reportagem dizia o seguinte: os alemães Erwin Neher, 47 anos, e Bert Sakmann, 49, são os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1991, pelo desenvolvimento de um aparelho capaz de escutar as conversas de cada uma das células vivas, mantém com seu ambiente e com outras células. As células do corpo precisam trocar informações, tanto recebendo como transmitindo, explicou o comunicado da comissão do Prêmio Nobel. E Sakmann não vão dividir um prêmio de $1 milhão. Então é isso. Fim do capítulo 5. Quero agradecer a todos vocês que ouviram esse capítulo. Muito obrigada, muito obrigada.